Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar como a concorrência pode afetar o seu desempenho numa prova para concurso público. Hoje não tem matéria jurídica, tá? Hoje a gente vai falar sobre concurso público. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa os sininhos para novos vídeos, tá bom? Vamos lá. Gente, vê só. Quando a gente está estudando para concurso público, que sai o número de inscritos no determinado certame, né? Num determinado certame que a gente está ali inscrito, é claro que gera um tremorzinho, um medinho. Mas, gente, tudo normal. Isso é muito normal. Primeira coisa, esquece a concorrência. Sabe por quê? A única pessoa que você tem que se preocupar é com você mesmo. E por que eu tô falando isso? Adianta tu estar preocupado com a concorrência quando você não faz nem 50% das questões ali que estão distribuídas para a tua prova? Não adianta. Não é com a concorrência que você tem que se preocupar. É em corrigir o que você tem feito de errado ou aquelas matérias que você está ali com desempenho mais baixo. Você tem que corrigir isso para aumentar a sua nota. Sabe por quê? Imagina, tu tá preocupado com a concorrência, mas tu tem feito 80%. Você tem 80% de acertos aí num simulado e tu tá preocupado com a concorrência, se preocupe em aumentar. Se tu tá com 50%, se preocupe em aumentar. E eu tô comentando isso, eu escolhi esse tema pro vídeo, sabe por quê? Saiu o número de inscritos para o concurso da Polícia Civil do estado de Pernambuco. E eu recebi muitas mensagens lá no meu inbox do Instagram de gente, inclusive, falando que não ia mais fazer a prova. Porque pro cargo de agente tem, 28.775 pessoas inscritas. Gente, quando estoura um concurso, surge uma esperança que vocês não têm noção. Então tem muita gente que se inscreveu e não vai fazer a prova. Você vai chegar na sua sala e vai ter cadeiras vazias, tá? Porque teve gente que simplesmente desistiu. Não vai ser você. Vai ter gente que se inscreveu no concurso, mas se inscreveu porque, é prova no meu estado, ou prova aqui no estado vizinho, eu vou lá fazer. E não tá estudando. Então, muitas vezes, essa concorrência que você está aí olhando para esse número de inscritos não é uma concorrência qualificada, tá? Então, esquece isso de concorrência e pensa que, a minha principal concorrência sou eu. Eu que tenho que me melhorar. E por que eu estou falando isso? Vamos lá. Prova de agente e de escrivão. Você tem na prova objetiva 60 pontos. 20 para as noções de direito e 40 para os conhecimentos específicos. Então pense, num universo ali de 60 pontos que você vai poder fazer, você tem que estudar para bater esses pontos. E conseguir ao máximo chegar nesses 60 pontos. Thaisa, eu estou praticamente um mês da minha prova, não dá tempo não. Dá, gente, dá. Eu não estou mandando você estudar edital todo, não. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que corrigir os pontos que você está errando. Se você está estudando por um material bom, se te direcionaram, ou você mesmo está se direcionando para aquelas matérias que mais caem, aqueles temas que mais são cobrados, e mesmo assim, por exemplo, tem tema que você está errando ainda, vamos lá. Vamos falar de matéria que eu dou aula. Vamos pensar aí, legislação estadual, tá? Legislação estadual, você tem 5 legislações que vão ser cobradas nesse edital. A Constituição do Estado, eles só cobraram um recorte dela, na parte que trata de segurança pública. É claro que você tem que saber. Vamos passar agora para a legislação penal especial, que é quando cobra drogas, Maria da Penha e tal. Tem leis, gente, que sempre são cobradas. E tem pontos específicos. Nós até gravamos um vídeo para uma revisão que é para PM, mas também serve para PC. Porque lá eu dou pontos específicos que o Sebrasp, ele sempre cobra, tá? Sempre é cobrado ali, coisinhas específicas, Por exemplo, uma dica. Lei de abuso de autoridade só tem pena de detenção. Lei de racismo só tem pena de reclusão. Pô, tem coisas que você deixa o professor pensar por você e você já sai para a prova, sabe como? Tipo, isso aqui eu não vou precisar interpretar, pensar, ficar lá, divagando. Mas volta aqui. O que é que eu estou dizendo a vocês? Tem temas que sempre caem. E esses temas vocês precisam estar bem neles, tá bom? Procurem aí algum simulado de todas as matérias para que vocês possam ter uma noção mais ou menos de quanto vocês estão fazendo para essa prova de Pernambuco. Beleza? E por quê? Gente, quando eu fiz as contas aqui, número de inscritos por ampla concorrência, tem 121 para uma vaga para o cargo de agente, 79 mais ou menos para uma vaga para o cargo de escrivão e 231 para uma vaga para o cargo de delegado.
Percebem que essa quantidade de número de inscritos é relativa em relação ao número de vagas? O cargo de delegado tem mais gente concorrendo. E pode ser que essa concorrência ela seja assim um pouco qualificada, tá? Outra coisa, teve muita gente que disse que nem se inscreveu por conta do salário, por conta do valor da inscrição. Em relação ao cargo de delegado, isso foi muito falado, sabe? Eu ouvi muitos comentários em relação a isso, a hospedagem que estava cara. Tinham muitas matérias que as pessoas não queriam se desgastar ali para estudar aquilo, porque tem matéria que não cai em outros concursos para delegado, tá? E teve gente que estava vindo de outras provas e estava com um desgaste mental muito grande, sendo que não iam fazer. Então, ó, essa questão da concorrência, primeiro, olhe para você. Outro ponto, você tá pro jogo ou você é o cara que só pagou a linha inscrição? Se você for a pessoa que tá pro jogo, que tá querendo um cargo desse, eu vou te dizer, senta no domingo agora, tá? Hoje é dia 26. Então, dia 28 de janeiro, você vai sentar, vai responder um simulado inteiro no horário da sua prova. Thaís, eu vou fazer para escrivão, pronto. Pela manhã, você vai sentar, vai colocar lá o seu aplicativo, o aprovado ou qualquer cronômetro, para rodar por 4 horas e meia. Para você testar, se você ainda não fez isso, para você testar o quê? Responder as questões objetivas e a discursiva dentro do prazo. Sabe por que eu tô falando isso? Responder prova cansa. Responder prova cansa a sua mente e cansa o seu corpo. Então se prepara como se fosse o dia da prova. Bota a garrafinha de água transparente, leva a tua canetinha ali esferográfica preta, tá? Leva a tua caneta, coloca um lanchinho que você vai simular que vai comer isso no dia da prova. Tem gente que leva chocolate, fruta e eu como tudo durante a prova, porque dá tempo. É treino, tá? Só que se você não treinar a fazer prova, vai chegar no dia, você vai ficar cansado e você pode comprometer o seu desempenho. Aí, ó, adiantou de nada pensar na concorrência se você mesmo é quem está se atrapalhando. Outra coisa, agora, se você está estudando para o cargo de agente de escrivão, a prova discursiva, ela representa 30 pontos da sua prova. 30 pontos. Mas não é todo mundo que vai ter a discursiva corrigida. Só vão ser corrigidas, ó, de agente 1.425 discursivas para ampla concorrência. E para escrivão, 855 discursivas. Thaisa, como é isso? As pessoas que forem mais bem colocadas na objetiva. Então você tem que estudar agora, mas também tem que estar ao mesmo tempo fazendo discursiva. E por quê? A banca já te deu o tema, atualidades na área de segurança pública. Então você tem que fazer até lá pelo menos umas 8 a 10 discursivas, redaçõezinhas nos modos que a banca quer. Thaisa, não tenho condições de pagar professor. Assiste a vídeos que tem aqui, ó, no YouTube. Tem muito vídeo falando como fazer uma discursiva para a banca Sebrasp. Assista isso, gente. Não negligencia. Ó, muitas vezes, ó, vários cargos que eu passei, tô falando sério. Eu não tinha batido edital nenhum. Nenhum. Nem quando eu passei em primeiro lugar no TJ daqui. Teve um concurso para auxiliar judiciário. Nem quando eu passei em primeiro lugar para a comarca que eu fiz, eu tinha batido o edital inteiro. Mas o que eu tinha feito, analisei o que mais caía. Estudei só o que mais caía, porque não ia dar tempo de estudar tudo. Em um mês eu não tenho tempo de bater edital. Em 3 meses não dá tempo de bater edital. O cara que vai te dizer isso, ele vai passar superficialmente por esse edital. Beleza? Então, assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Pega as matérias que mais caem. Thaisa, como é que eu vejo isso? Quer que eu te ensine? Isso daria outro vídeo. Vai no que concursos, seleciona ali aquelas matérias, bota a banca e vê o que é que está mais sendo cobrado. Ele dá meio que um termômetro do que mais é cobrado. Ah, em constitucional, tal tema é mais cobrado. Ah, sei lá, português, tal tema é mais cobrado. Interpretação de texto é mais cobrado, né? Isso eles sempre falam. Informática, tal ponto é mais cobrado. E esses pontos seriam os primeiros que você ia, ó, abocanhar. Beleza? Mas agora, em um mês, se você já está num cursinho, seguindo o cursinho, fazendo aí, segue o que você já vem fazendo. Não muda estratégia. A única estratégia que, se você não estiver adotando agora, você tem que implementar é fazer redação. Não tem para onde correr. Por quê? Bicho, se a tua objetiva vale 60 pontos, tu tendo que estudar um monte de coisa, uma porrada de conteúdo, e a tua discursiva vale 30 pontos. Tem noção disso? É claro que você tem que investir nisso. Eu já vi gente passando, gente que estava lá atrás, fora das vagas,
entrando nas primeiras colocações, depois da discursiva. Eu falo isso por experiência própria também. Já tive num concurso que eu estava em 2.400 e alguma coisa, era a minha colocação, depois da objetiva. E quando corrigiram a discursiva, eu fui para 52, para a posição 52º. Então, esquece isso de concorrência, não tem que estar pensando em concorrência, você tem que pensar em você. Outra coisa, se tiverem pessoas perto de você falando demais sobre, Thaís, eu faço cursinho presencial e sempre tem aquele que levanta a mão e fala e responde o que o professor pergunta. Cara, às vezes o cara já decorou as piadas do professor, principalmente se ele tá ali muito tempo, há muito tempo no cursinho. Quando eu vou pro presencial, muitas vezes eu vejo isso, vou tirar uma piadinha, que é tipo, eu não mudo, eu até mudo com o tempo, as pessoas mudam. Mas você dando aula, você fala uma coisa e outra numa turma que é igual. Então, cara, não fica preocupado com quem tá do teu lado, esquece tudo. Porque às vezes o cara que tá estudando há mais tempo, o cara que tá ali respondendo muitas questões, tá até indo bem nos simulados, muitas vezes esse cara não se prepara psicologicamente, porque tem que fazer uma preparação psicológica para as provas, tem que fazer, tá? Tem condições, faz terapia, conversa com seus amigos. A gente sempre fala em rede de apoio. Se fortaleça. Se fortaleça com a sua rede de apoio, tá? Por quê? A rede de apoio não é para estar colocando pressão na gente. A rede de apoio é pra gente, poxa, eu tenho para onde voltar. Eu tenho o que fazer quando tudo isso passar. Porque é muito bom. Ó, só pensa uma coisa, esquece carnaval, tá? Carvalheira na Ladeira já era. Quem comprou vendeu abadá. Esquece, tá? Esquece isso. Quem é de Recife ou de algum estado perto que comprou, esquece. Tá querendo cargo? Pega o cargo. Ano que vem, né? Ou então vai pro Carvalheira no São João, esquece isso. Esquece. Por que eu tô falando isso? Porque sua prova já é agora. Mas, com o tempo que a gente tem, ainda dá para você subir muito os seus resultados, tá bom? Outra coisa, às vezes a gente segue perfis na internet que você fica se comparando com essas pessoas. Esquece isso também. A pessoa mostra o que ela quer mostrar, tá? Ó, antes de gravar eu acendo todas essas luzinhas, ou vocês acham que todo dia tá tudo ligado aqui na minha casa? Não, né? A gente mostra o que a gente quer na rede social. Então, tem uma frase que eu ouvi há alguns anos que ela falava o seguinte, de um professor meu, ele falava, ó, não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. O que eu tô mostrando, por exemplo, agora para vocês é o palco, né? E muita gente nos perfis de redes sociais, inclusive perfis de estudo, vai mostrar o palco delas. Tem gente não, que é honesto, que é sincero e mostra perrengue. Mas tem gente que não. Mostra lá, um monte de canetinha organizada. Vai, muitas vezes a minha mesa tava uma bagunça estudando. E tava tudo bem. Nem todo dia a gente tá bem para estar organizando tudo, tá? Você não precisa ser igual a ninguém. Todo dia a única coisa que você precisa é se melhorar. Então, esquece dessa concorrência e foca na tua prova. Ó, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria falar sobre concorrência, porque muitos alunos estavam angustiados com isso. Então, esquece da concorrência e foca em você. Para quem está estudando para esse concurso, a gente já gravou alguns vídeos de legislação estadual, Estatuto da PCPE e um vídeo de revisão sobre o regime jurídico, né, que é o Estatuto dos Servidores de Pernambuco. Tudo aqui no canal. Então eu vou deixar esses links para vocês clicarem. E mais, tem uma revisão por questões de 5 legislações, vamos lá, legislações especiais penais. Acho que lei de drogas, lei de crimes hediondos, abuso de autoridade, que a gente gravou e também está aqui no nosso canal. Atualizada para o seu concurso da PCPE e, claro, para quem vai fazer também agora, nesse fim de semana, PMPE. Eu só desejo coisas boas para vocês. Desejo que vocês aproveitem esses estudos, não fiquem tão estressados com isso. Eu sei como é isso. Eu tô falando sério. Antes de montar um material, antes de vir aqui conversar, eu falo de coisas que eu vivo e que eu sei. Então, assim, e do que deu certo e do que não deu certo. Diante de experiência e diante de livros que eu leio sobre concurso público, sobre estudo, sobre conhecimento, sobre como assimilar. E quando a gente vem aqui conversar com vocês, é querendo o melhor de vocês, para que vocês fiquem bem. É concurso público, gente. Não é, vocês não estão indo para uma forca, vocês não estão indo para uma coisa ruim. O dia da prova não é um dia ruim, tá? Eu antes evitava fazer questões. Hoje em dia já era. Questões é a primeira coisa que eu faço antes de começar a estudar. Antes de começar a estudar, ó, vou dar uma aula. Pronto. Antes de montar qualquer aula, eu paro e vou responder questões. Por quê?
Adianta eu montar uma aula com base no que eu acho e não no que as bancas acham? Não adianta. Do mesmo jeito, seu estudo. Seu estudo, ó, você está estudando para quê? Para responder uma prova, para responder questões. Então, treine. Durante esses 28 dias que vocês têm até lá, treinem. E esqueçam a concorrência, tá bom? Ó, deixem o like nesse vídeo, ativem o sininho para as notificações e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.